vamos, que vai ser sucesso demais, meu querido. Imagina, prazer é meu de estar aqui e vamos começar. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela direitinho e tudo funciona. Se não tiver, vocês brigam comigo. Como o Poki falou, o Doctrine ORM é fantástico, te possibilita fazer muita coisa, mas muita gente tem uma relação de amor e ódio com esse ORM, certo? E o lance é que conforme as coisas vão crescendo na sua aplicação, vão ficando mais complexas, a gente vai tendo necessidade de camadas de abstração e o Doctrine ajuda demais para isso. Principalmente com esse lance de focar em qualidade no seu software. Quando a gente fala de qualidade, eu gosto de ressaltar 3 pontos principais. Primeiro, confiabilidade. Eu vou começar a lançar uns statements aqui que é resumo do que eu já li por aí. Se tiver errado, vocês podem me xingar depois no Twitter e tá tranquilo. Confiabilidade, na minha opinião, é a possibilidade ou a capacidade do teu software de funcionar tranquilamente, ou seja, produzir os resultados corretos e a performance desejada, mesmo que você está trabalhando com situações adversas. Manutenibilidade, vocês já estão cansados de ouvir essa palavra, esse atributo de qualidade de software, mas é a organização ou a capacidade de você ter tudo organizado de forma que você consegue adicionar novas coisas no teu software ou mudar o comportamento ao longo do tempo e as coisas não quebram miseravelmente, certo? E, finalmente, escalabilidade, que é a capacidade de você gerenciar a carga ou tráfego, ou seja, você tem muita requisição vindo para o seu sistema e as coisas vão precisar responder de forma decente em termos de tempo de resposta, performance, uso de recursos. Eu gosto de ressaltar elas porque muitas vezes a gente tem que fazer escolhas quando a gente está desenvolvendo software. E apesar de ser um pouco irônico, como eu disse, o Doctrine é uma camada de abstração. A gente utiliza a camada de abstração para tentar simplificar o nosso código e aumentar ou ter uma tranquilidade maior na questão de manutenibilidade. Porém, ao adicionar a camada de abstração, a gente pode ter impacto em performance, ou seja, escalabilidade. Então, tudo na vida é meio que um trade-off. Você precisa fazer escolhas na hora de organizar a sua aplicação e atender o seu negócio. Porque, cara, apesar de que a gente não tenha certeza de como que vai ser na hora que você está planejando o teu software, você sabe que os seus clientes querem ter muitos usuários o tempo todo, usuário de qualquer jeito, que vem de desktop, de mobile. Meu, não interessa. Você quer ter muito usuário. Eu sou o Kobuchi, ou Luiz Kobuchi. Para quem não sabe, esse cara de trás ali, da direita. Eu trabalho com desenvolvimento de software há bastante tempo. Acho que eu sou do time do Pascucci, do Mineto, do Galvão. Acho que o Galvão começou um pouquinho antes de mim. Mas, enfim. Ontem, acho que foi o Carlos, comentou que teve uma era das trevas, uma coisa assim, onde o PDPend estava rolando. E eu sou da época que era bacana colocar o PDPend na sua aplicação e criar os gráficos bem bonitinhos, que ninguém entendia. Eu trabalho com código aberto há bastante tempo, eu sou um contribuidor do Doctrine, eu faço parte do time. Eu trabalho também com o Luminous, eu sou parte nossa, agora falar isso em português vai ser tenso. Então, dos Technical Steering Committee, o comitê de decisões técnicas, assim tá bom. E sou envolvido com a área de biblioteca. Toda aquela história que o pessoal fala, não crie o seu framework, eu coloco uma vírgula e falo assim, deixa que eu crio, deixa que eu brinco, porque eu adoro criar essas bibliotecas. JWT é uma biblioteca que criou bastante tração aí na comunidade PHP. Mas hoje vamos falar de Doctrine. Que raios é esse bagulho? Primeiro, Doctrine
ORM é a parada que a gente vai conversar. Doctrine é uma organização que tem 50 milhões de projetos. Um deles é esse ORM. Mas, Kobuchi, o que é ORM? ORM é uma sigla que significa Object Relational Mapping. A ideia é você trabalhar utilizando orientação a objetos e você tem uma parada mágica que converte para o seu modelo relacional. Vamos começar uns exemplos aqui. Imagina que você está criando um sistema de envio de e-mails. Você jura de pé junto que não é para enviar spam, e todo mundo acredita. Você tem templates, tem campanhas, mensagens que você envia para clientes. Quando você olha para esse negócio, você vê que no gráfico tem umas pontas ali. Essas pontas não tem nada que elas dependam, mas tem coisas que dependem dela. Então, a campanha depende do template. A mensagem depende tanto da campanha quanto do cliente. Isso significa que a ordem de inserção das coisas que você faz é muito importante. Ontem a gente teve uma overdose de SQL, mas vamos conversar mais um pouco. Se a gente traduzir esse bagulho todo para SQL, você vai ter uma query de inserção de um usuário ou um cliente, uma query para inserção do template, uma query de inserção de campanha, utilizando o ID do template, e a mesma coisa para mensagem, utilizando o ID da campanha e mais o ID do usuário que a gente colocou lá em cima como uma variável. E a gente marca isso como que não foi enviado ainda. Quando a gente está fazendo isso, o que é importante fazer? Criar a transação. Por quê? Transação te ajuda a não ter problemas de concorrência, certo? Então, você está notando que é um pouco complexo você pensar e organizar a sua cabeça em relação a isso. E quando você está trabalhando com objetos, é mais fácil você simplesmente pensar em objetos. Para resolver isso, o Doctrine ORM te provê essa interface aqui. Vocês já ouviram possivelmente falar no Entity Manager. O Entity Manager ele, te dá vários métodos, mas os importantes para a gente agora são esses aqui. Persist, Flush, Find and Remove. Persist é a ideia de você notificar ao Entity Manager que ele precisa ser responsável por uma instância. Flush é o envio de todas as alterações que já foram feitas numa transação de negócio para o banco de dados. Find, ele busca uma referência pelos seus identificadores de um determinado tipo, seja isso indo direto no banco de dados ou batendo num caching local, vamos chamar disso, mas o nome fancy é o Identity Map, então um mapa de identidade. E, finalmente, Remove, que é você remover a parada toda, ou, melhor, marcar para ser removido. Isso num objeto. Trabalhando com objetos, para mim, eu curto muito orientação a objetos e eu acho que isso deixa mais fácil do que os SQLs ou as queries que a gente falou lá. Então, você cria um objeto de cliente, você cria um objeto de template, você cria uma campanha, referenciando qual template que essa campanha vai usar, e você finalmente cria uma mensagem que vai utilizar a campanha e o cliente. Prático, rápido e indolor. Finalmente você fala para o Entity Manager, ei cara, gerencia meus objetos aqui, por favor, e eventualmente você manda tudo para o banco de dados. Isso é interessante porque existe uma transação implícita nesse processo. Então você não precisa pensar, nossa, eu preciso fazer uma transação. Uma parada que o Poke falou é bacana, o ORM utiliza um outro projeto do Doctrine, que é o DBAL, Database Abstraction Layer, ou camada de abstração ao banco de dados. Que significa dizer que você pode, claro que tem suas especificidades, mas você pode, de uma certa forma, mudar qual é a camada de persistência, ou seja, do MySQL você vai trocar para o Postgres, porque é o que você deveria fazer com uma pessoa sana, tô brincando.
mas isso deixa a parada um pouquinho mais fácil. Ou se você está buscando algo, você simplesmente dá um find, digamos, o cliente e a campanha pelos seus identificadores e gerencia uma nova mensagem e envia ela para o banco de dados. Fechou. Prático. Também tem uma transação implícita aqui. Mas como é que essa parada funciona por dentro, Kobuchi? Vamos investigar um pouquinho mais. Primeiro, existem formas diferentes ou padrões diferentes de ORMs. O Doctrine, ele é um data mapper. Se você vê o Eloquent, por exemplo, ele trabalha com um padrão chamado Active Record. Mas o que é um data mapper? Está aqui o Fowler dizendo uma definição. Eu tentei traduzir 90% dos meus slides, ou tentei traduzir tudo. Algumas coisas eu não quis traduzir, por exemplo, referências diretas do site. Isso, não sei se vocês conhecem, ele é uma definição que vem do livro Patterns of Enterprise Application Architecture, ou seja, padrões de aplicações enterprise, padrões arquiteturais de aplicações enterprise. É um livro fantástico, na minha opinião, mas é um catálogo de padrões a serem colocados. O Doctrine trabalha com mapeamentos, então você tem algo que faz a tradução de objetos para o banco de dados. Se você trabalhasse com Active Record, o teu objeto ele já sabe se persistir. Então, tá tudo junto, misturado ali. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, particularmente, não curto. O Entity Manager, descendo um pouquinho o nível de abstração, ele trabalha com Unit of Work, que finalmente envia as coisas para o teu banco de dados. De novo, Kobuchi, que bagulho é esse? Unit of Work também é um padrão. A ideia é você encapsular numa unidade de trabalho o que eles chamam de transação de negócio. Ou seja, todas as operações necessárias para que uma regra de negócio ou uma transação de negócio seja finalizada, ou seja, realizada, desculpa, você deveria, quando você está utilizando Unit of Work, você deve encapsular ela numa transação só, numa instância única e só chamar um commit para enviar uma vez só para o banco de dados. O que é muito importante porque isso faz com que você só envie as queries de forma mais otimizadas possíveis para o banco de dados. Doctrine ORM tem uns negócios meio estranhos aqui, que não é 100% otimizado, tem um pedaço que dá para melhorar, mas vamos falar que a parte de adicionar e remover objetos e garantir que você não está enviando um insert e depois um delete numa mesma transação de negócio, isso ele garante para você. O que você pode falar assim, meu, isso é animal, né, cara? Que fantástico, eu quero isso, tá no meu dinheiro. Porém, como tudo na vida, tem trade-offs e o que muita gente fala é, pô, mas ORM é um bagulho lento, cara, eu posso simplesmente fazer a minha query com a camada de administração ou dane-se a camada de administração, eu vou falar direto com o banco de dados e tá tudo certo. Beleza? Mas como que você vai evoluir tua aplicação? Pensa nisso. E apesar de o ORM ser sim uma camada de abstração que tem custos, tem coisas que são feitas no lado do usuário que podem ser resolvidas por ações do usuário. Eu não vou estender muito, tem outras palestras que falam sobre isso, tanto do Marco Pivetta quanto do Guilherme Blanco, e eles dão show nisso aqui. O lance que é interessante a gente entender existem processos que são importantes. Por exemplo, hydration. Hydration, ele é um processo o processo de conversão dos resultados do banco de dados para objetos. Dependendo de como você faz as suas queries, se tem joins ou se as suas associações são um pouco complicadas, as queries que vão para o banco de dados pode complicar esse processo de hydration, fazendo com que demore mais tempo para fazer a parada. Como eu falei, flush é uma parada que tem que ser feito de preferência, encapsular uma transação de negócio. Se você, durante uma transação de negócio, está mandando múltiplos flushes,
você não está utilizando da melhor maneira a ferramenta. A questão de complexidade na modelagem, isso é tenso. Eu já vi muita aplicação sofrer disso, porque é muito fácil simplesmente falar assim, meu, eu vou colocar uma associação aqui que vai facilitar a minha vida e eu não vou precisar fazer múltiplas queries. Cara, beleza, isso vai facilitar a tua vida, porém, isso incorre em custos. Tem um lance de associações bidirecionais no Doctrine, que é você mapear dos dois lados e uma coisa ter referência para outra. Isso é uma parada que tem complexidade e vai aumentar o impacto na performance, ou seja, a performance não vai ser tão boa quanto você gostaria. Finalmente, a questão de atualizar o seu ambiente, suas dependências. O PHP é uma linguagem que a cada versão tem se tornado mais rápida ainda. O Caruso vai falar sobre o PHP 8 e com e sem o Just-in-Time Compilation tá fantástico também. Então, mantenha tudo atualizado, mantenha as bibliotecas atualizadas, que você garante que pelo menos você evita que os problemas de regressão de performance não estão ali. Mas, existem bugs. Existem bugs, com certeza, no Doctrine. O Doctrine é um software complexo. Existem bugs no seu software. Às vezes você não sabe exatamente como que as coisas estão organizadas no Doctrine e algumas exceptions passam e você só descobre quando está tudo quebrado. Eu já falei sobre bugs. Então, existem bugs. A gente precisa estar atento para essa parada. Beleza. Então, vamos começar com a nossa aplicação e vamos falar um pouquinho sobre performance, que é super bacana. Digamos que você começou lá, poucos clientes, você tem uma aplicação que, com um servidor único, você conecta com banco de dados. Sua aplicação o número de usuários começa a crescer, você vê que a aplicação tem uma carga maior para lidar, o banco de dados começa a sofrer, e sofrer, e sofrer. E daí você fala assim, meu, eu vou colocar dinheiro nesse negócio e vou escalar verticalmente isso. O que significa escalar verticalmente? Eu vou aumentar o tamanho da máquina, porque eu tenho dinheiro infinito, então eu simplesmente vou resolver esses problemas tacando dinheiro na parada. Isso é uma solução para performance? Com certeza. É uma solução que vai garantir que você continue crescendo? Possivelmente não. Vai chegar num momento que a tua carga vai continuar crescendo, porque é isso que você quer para a sua aplicação, e a tua aplicação e o banco de dados das máquinas novas, cheias de recursos, não vão aguentar a parada. Daí você vira para mim e fala assim, puta, meu, o que eu faço agora? Eu não sei. Né? O Pascucci falou ontem sobre algumas sugestões. Uma é escalar horizontalmente. Digamos que você chegou no ponto que o banco de dados está lidando relativamente tranquilo com os dados, mas a camada de aplicação é um negócio que você queria resolver. Então você coloca um load balancer na frente e você tem múltiplos servidores recebendo e processando as suas requisições e trabalhando com banco de dados. Eventualmente, com o crescimento de usuários, teu banco de dados vai começar a chorar. Uma possibilidade para resolver isso, e eu falo possibilidade porque esse tipo de discussão sobre performance é uma parada que você precisa explorar e testar efetivamente. Não é simplesmente fala assim, eu vou colocar mais dinheiro, vou colocar a solução, o Kobuchi falou para fazer isso, eu vou fazer que vai dar certo. Não, você precisa testar no seu contexto. O Pascucci falou sobre isso aqui também, que é colocar uma camada de cache na frente do teu load balancer, que pelo menos para resgatar a informação, isso resolve bastante coisa. Até certo ponto, porque tem uma hora que você vira e fala assim, cara, eu não estou conseguindo dar conta de escrita. E nesse momento você pensa, meu, será que minha aplicação está otimizada efetivamente? E aqui a gente entra finalmente na parte de vamos acelerar as coisas utilizando caching. Mas o que é caching? Eu não quis traduzir isso aqui porque é uma frase que eu acho bem interessante, mas a Wikipedia
ou seja, o melhor recurso que você pode ter para pesquisar coisas, certo? Diz que cache é um hardware, ou um componente de hardware ou software que armazena dados para que em requisições futuras esses dados podem ser servidos de uma forma mais rápida, ou as requisições podem ser processadas mais rápidas. E isso daqui é a chave que a gente quer. Poxa, se eu colocar uma camada de cache dentro da minha aplicação, no meio da comunicação com o banco de dados, pode ser que meu trabalho seja mais rápido, certo? Talvez. Vamos entender um pouquinho mais sobre cache com um exemplo. Digamos que, não vamos colocar o banco de dados agora, vamos falar que a gente tem uma API externa. O caminho da tua aplicação na hora de resolver uma requisição ou de processar uma requisição utilizando o cache vai ser isso aqui. Você vai primeiro bater no cache, fala assim, me dá um resultado aqui, por favor. O cache vai ver e vai falar assim, cara, tem esse dado não. E cache miss é um termo que você vai ver por aí, e até em questão de métricas de caching. Então, eu também não quis traduzir esse negócio para deixar vocês acostumados. Então, você tem um cache miss aqui. O que a tua aplicação vai fazer? Firmeza, então. Eu vou lá falar com a API externa, pedir os dados para ela vai me retornar esses dados. Antes de eu retornar os dados para o usuário, eu vou falar, cache, agora salva essa parada aqui, por favor. O cache vai falar, armazenado. Na próxima requisição, o que vai acontecer? Você só vai bater no cache e falar, me dá o resultado aí, mano. O cache vai falar, tranquilo, você tem um hit aqui, um cache hit. E quando a gente está, como eu falei, de métricas de cache, quando a gente está falando de otimização de caching e análise de como o seu cache está sendo utilizado, você vê o percentual de hit e miss é muito importante. Porém, tem um lance tenso aqui. Quando que o cache tem que ser invalidado? Uma frase de senso comum por aí, que acho que vocês estão acostumados. Então, a gente tem dois problemas difíceis de resolver na ciência da computação. Invalidação de cache, nomenclatura de coisas e erro por um... traduzir isso aqui tenso, meu cérebro não consegue. Mas, enfim, isso é senso comum. A gente já está acostumado com isso. Então, a gente precisa abraçar o lance e tocar em frente. Agora que a gente entendeu caching em geral, como que o Doctrine ORM, de novo, o ORM trabalha com essa parada. A gente tem 4 níveis de caching. O primeiro é o caching de metadados de classe. Como eu falei para vocês, o Doctrine ORM ele é um data mapper, ou seja, existe um componente que trabalha com esse lance de organização de como que as coisas devem ser armazenadas no banco de dados, qual que é o mapeamento. Isso a gente chama de metadata, ou os metadados da aplicação, ou melhor, o mapeamento da entidade. Esse processo de conversão não é um processo muito custoso, mas é aquele negócio que você fala assim, cara, se eu puder remover da minha aplicação, vai ser um ganho. Qualquer ganho em termos de performance é uma parada interessante. Como o processo não é muito pesado de ser colocado, a gente recomenda normalmente você utilizar um cache não distribuído. Isso significa que todos os teus servidores, quando você faz quando você escala horizontalmente, eles vão ter a camada de cache junto deles. E essa camada não é compartilhada. Não tem nenhum problema você fazer um cache não distribuído para metadados, porque o mapeamento é sempre o mesmo quando você está trabalhando com a mesma versão da sua aplicação. Então, isso está sossegado. Para habilitar isso, você vai na configuração. Se você usa um framework, ele vai te dar outras formas de fazer. Eu estou mostrando aqui como é que você manipula a configuração direto do ORM, porque assim eu deixo vocês um pouquinho mais confusos, mas pelo menos você entende como é que a biblioteca funciona por dentro. Então você pega uma instância de um cache. O recomendado é você usar o PHP File Cache. Por quê?
Esse driver de cache, isso para metadados, tá? Ele gera arquivos válidos PHP para serem carregados. E a vantagem de você utilizar um arquivo válido PHP é que você pode utilizar, coloca na mistura aí o lance de OP cache do PHP. Então, uma vez que o arquivo de metadados é criado, esse arquivo é lido pelo menos uma vez, isso é colocado dentro do cache da engine e resolve tudo, deixando as coisas ainda mais rápidas. Existe um outro nível de cache, que é o cache de query, ou de pesquisas. O Doctrine ORM, ele trabalha com uma linguagem chamada DQL, que é Doctrine Query Language. Para você traduzir isso para algo que o banco de dados entenda, você precisa converter isso para SQL. Esse processo depende de qual plataforma você está usando, ou seja, se você está usando o MySQL, se está usando o Postgres, se está usando qualquer coisa, a query pode ser que mude. E então, fazer o cache desse processo aqui também é super interessante. De novo, esqueci desse pequeno detalhe. As queries que você pode montar usando o Doctrine ORM podem ser feitas usando um componente chamado Query Builder. O Query Builder é fantástico até o ponto que ele deixa de ser fantástico. Por que eu falo isso? A gente precisa usar ele com sabedoria e entender como que as coisas funcionam. O Query Builder, ele não gera SQL direto. Ele primeiro gera um DQL e esse DQL é depois traduzido para SQL, para que a gente possa utilizar o mesmo componente de caching quando a gente está usando só DQL e a parte interna do Doctrine também. Então, a minha sugestão aqui para vocês é só usa o Query Builder quando você realmente precisa. Beleza? De novo, cache não distribuído, porque esses dados são basicamente estáticos. Todos os servidores, quando estão rodando na mesma versão do teu software, vão ter o mesmo processo, vão ter a mesma versão e o mesmo cache criado. Mesmo driver, PHP File Cache, para você usar o OP Cache em conjunto com a parada. Ok, configuração de entidades e as queries foram feitas de cache, mas a gente colocou isso no cache. Mas, como eu te disse anteriormente, essa não é a parte mais interessante, mas são coisas bacanas que já podem te ajudar. Próximo nível de cache que a gente pode colocar é o lance dos resultados. Quando você faz uma query e você vai pegar no resultado, vamos falar essa query aqui. Eu quero pegar daquele nosso exemplo das mensagens e do envio de mensagens e campanhas e blá blá blá. Eu tenho aqui uma query que pega toda a lista, o número de mensagens que foram enviadas por um determinado usuário. E eu hidrato isso com um resultado único, que vai ser um inteiro aí no final, porque é um count. Certo? Se eu estou rodando isso o tempo todo, o que vai acontecer? Eu vou bater no banco de dados o tempo todo. Utilizando um cache distribuído, que a ideia é um pouquinho diferente do cache não distribuído, ou seja, você tem compartilhamento entre múltiplos servidores da sua camada de cache, justamente para que você possa, principalmente quando você está usando o load balancer, você pode garantir que todos os teus servidores vão utilizar a tua camada de cache e vão ser mais eficientes possíveis. Você utiliza esse tipo de solução. Você configura desse jeito aqui, ou seja, ao set result cache. Você pode usar um Redis, você pode usar um memcached ou qualquer outro cache distribuído para trabalhar com isso. E no final, você olha isso aqui e você fala o seguinte para a query. Olha, query, por favor, utiliza o cache de result set. Você habilita ele e fala qual que é o tempo que esse cache é válido. E aí a gente bate na tecla, olha a invalidação manual aí.
que significa isso? Esse segundo parâmetro do useResultCache, ele é o tempo de expiração. Ou seja, se você faz uma query agora para o usuário 1, durante 1 hora, esses resultados vão ser colocados, vão estar disponíveis no cache. E a gente só vai bater no banco de dados novamente depois de 1 hora, certo? Qual que é o problema disso? Se você criar novas mensagens durante o intervalo de 1 hora, você vai ter problema, porque você vai estar servindo resultado desatualizado. E por isso que isso exige uma certa intervenção manual para você falar assim, opa, eu criei uma nova mensagem, eu preciso expirar o cache manualmente. Agora, a gente vai falar da última camada, que é, para mim, a mais fantástica de todas, que ela abstrai bastante a interação de cache. Eu não sei como traduzir de uma forma decente isso aqui, tá? A gente chama de Level 2 Cache ou Second Level Cache, talvez cache de segundo nível, pode ser uma coisa interessante. Quando a gente olha para a estrutura do Doctrine ORM, que a gente tinha falado, pô, eu tenho Entity Manager que se comunica com o Unit of Work e fala direto com o banco de dados. O Second Level Cache, ele entra aqui. Você coloca também, de preferência, um cache distribuído para que ele possa ser reutilizado e você configurando ele, você pode ver que a configuração do Second Level Cache é um pouco mais complexa. Você precisa definir meio que uma factory para qual que vai ser o processo e qual é a configuração que o negócio vai rodar. De novo, os frameworks vão abstrair isso para você. E isso daqui é o que acontece. A camada de cache é colocada logo após o banco de dados dentro desse processo, ou antes do banco de dados. E é um processo muito inteligente, porque a invalidação ocorre manualmente, automaticamente. Quando você olha para o Second Level Cache no ORM, ele vai te dar 3 regiões, ou 3 tipos de regiões, ou 3 categorias de regiões para armazenamento de dados. Primeiro, a primeira região fala sobre as entidades. Aqui, o ORM ele vai colocar os resultados brutos das queries para cada entidade, indexado pelo ID da entidade, para que fique mais fácil da gente buscar depois. Depois a gente tem as associações, ou seja, se você tem uma entidade que é relacionada com outra, nessa região você vai ter o identificador de uma associação, de uma entidade, estando relacionado com o identificador de outra associação. Por que não os dados? Porque os dados já são armazenados na região da entidade. Isso é complexo, eu entendo, mas é um lance de otimização. A parada de buscas, ou as pesquisas que você faz utilizando essa camada de caching, a gente só armazena também os identificadores das entidades que foram trazidas nessa pesquisa. Uma vez habilitado, a gente precisa mapear qual a maneira que o Second Level Cache vai interagir com as suas entidades. O mais comum é esse non-strict read and write, mas existem 3 possibilidades. Read-only, que é basicamente você simplesmente permite leitura, mas não atualização. Obviamente, remoção vai estar inclusa nesse processo, mas isso você otimiza porque todo o controle de essa entidade foi atualizada é meio que removido, porque uma vez que você coloca o cache, ele vai ser feito cache para o resto da vida. Non-strict read and write, você tem o processo de leitura e escrita e existe um controle, mas esse controle não tem nenhuma análise de concorrência, ou seja, se você tem múltiplas transações tentando mudar a mesma entidade, isso vai meio que embananar o negócio e você pode ter um cache um pouco zoado. E o último, que é o read and write. O read and write, ele é um processo que usa lock, ou seja,
antes de escrever no cache, ele adquire um lock e somente permite que outras requisições possam escrever no cache ou no banco de dados quando esse lock está removido, ou seja, no final do processo de escrita, que você adquiriu um lock com sucesso, no final você libera esse lock para outras requisições funcionarem. Aqui tem um alerta, infelizmente, no ORM, o read and write modo, o modo read and write, ele é bem ingênuo, para não falar completamente estúpido, porque ele utiliza arquivo. E arquivo é colocado num servidor só. Se você tem se você escala horizontalmente, você tem locks em cada servidor e a sua concorrência está zoada. Ou seja, esse último modo não está otimizado suficientemente para ser utilizado em produção, principalmente quando você tem múltiplos servidores. Então, fique esperto com isso. O lance de associação, você também tem um mapeamento onde você utiliza annotation cache e você fala qual que é o modo. Nesse caso, a gente está colocando no read-only porque uma vez que a mensagem é criada, o cliente, o destinatário da mensagem nunca muda, meu. Então, para que eu vou ficar falando para o Doctrine ter mais trabalho para lidar com esse crash? Na parte de query, essa aqui é parecida com aquela outra query anterior, só que esse aqui não é um count. Ele pega o objeto. É muito importante a gente ressaltar que o second level cache ele só trabalha com resultado, não trabalha com resultado escalar. Ou seja, só trabalha com objetos, desculpa, não resultado escalar. Então, ao invés de você falar qual que é o tempo de invalidação ou de expiração do resultado dessa query, aqui tudo acontece magicamente. E realmente funciona, galera. Ele é muito bom. Eu recomendo para muitas pessoas. Porém, tem esse lance do read and write que você precisa estar ligado. Uma parada que é importante a gente comentar aqui, que é o problema de cache stampede. Isso é meio que um fenômeno que a gente fala quando você usa cache, que é se você não faz warm-up, ou seja, se você não faz um aquecimento do teu negócio, da tua câmara de cache, logo antes de liberar uma versão que você acabou de fazer deploy, você vai ter possivelmente múltiplos usuários querendo inicializar o seu cache, e você vai basicamente derrubar o seu servidor de cache. Então, para evitar esse problema, o que a gente faz é, antes de falar, pô, eu vou liberar esse servidor, esse novo deployment aqui para o mundo, eu dou um warm-up do cache principalmente das coisas que são mais comuns. Não sei isso depende de aplicação para aplicação. E isso vai garantir que a tua aplicação vai aguentar o tranco tranquilamente. Beleza? Então, eu com certeza confundi bastante gente e eu espero que não tenha confundido demais, mas essa é a parada que eu quis compartilhar com vocês sobre como que o cache funciona no Doctrine ORM, o que é caching e como que o ORM funciona, isso num nível muito, 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 muito alto. Beleza? Então, muito obrigado, mas eu gostaria que, se você tiverem perguntas, estamos aí. Sensacional. Clap, clap. Pessoal, clap no chat aí, por favor, pessoal. Ó, muito bom, parabéns, top. Tinha uma pergunta que eu acho que era do Joel. Essa pergunta, Joel, que era sobre a questão dos annotation, né, dos atributos do PHP no Doctrine 8. No Doctrine com PHP 8. Como é que fica a questão dos annotation do Doctrine com atributos do PHP 8? Você já tem alguma coisa? Não fica. Hoje o driver de configuração não foi ainda atualizado para ser compatível com attributes. O
cara que propôs a RFC, o Benjamin, na verdade, fez o revamp de outras lá. Ele é um dos core developers do Doctrine também, mas a gente ainda não começou efetivamente o trabalho para organizar as coisas. Show. Perguntaram aqui, como faz para ser inteligente igual você? E eu não sou inteligente, não. Eu só finjo. O Vinícius perguntou ali. O segredo é falar um monte de palavra complicada. Show. Quais são as novidades que estão preparadas para o Doctrine 3? E quando sai o Doctrine 3? Beleza. Vamos começar com a parte fácil. O que já está preparado e pronto? Você lembra da parte de metadados que a gente conversou? Hoje, as metadados, ele basicamente, você tem uma classe que a gente cria múltiplas instâncias para cada mapeamento das classes, e os dados dessas instâncias é o que é cacheado e depois carregado de preferência com o APCache. O que o Blanco trabalhou que nem louco nos últimos anos, eu diria, foi converter todo esse processo para classes geradas automaticamente. Ou seja, ao invés de você trabalhar com instâncias da mesma classe, você trabalha com classes. E daí você simplesmente instancia, o Doctrine vai simplesmente instanciar uma classe para trabalhar com o mapeamento de uma entidade e já vai estar com tudo configurado 100%. E a grande vantagem é que você não vai precisar configurar qual que é o driver de cache para os metadados, porque isso já vai ser OP-cache. Então, você tira essa camada de complexidade da tua cabeça. O Adiel mandou parabéns pela palestra. Muito boa. No L2C você pode colocar o arquivo de um lock no S3 da vida se o tempo de leitura e escrita for baixo o suficiente? Pode. A solução que você pode fazer, que normalmente é mais tranquila, é você criar um volume compartilhado. Sei lá, você usa um diretório que você compartilha via NFS com todos os servidores e ali você escreve o arquivo. É uma gambiarra, na minha opinião. A gente, do Doctrine, deveria ter feito algo melhor, mas por enquanto é o que tem. L2C, então, é semelhante ao cache do resultado de uma query, certo? Ele faz cache de resultado, mas de forma mais complexa, é isso? Perguntou ali o Vinícius Dias. É isso mesmo, só que tem a questão da invalidação automática. Em função da gente fazer o tracking da região das entidades, ou dos dados das entidades numa região só, é fácil de você invalidar os dados do cache, e é muito fácil de você invalidar também resultados de cache, porque você consegue fazer umas leituras ali por baixo dos panos no momento que você faz o flush, que ele vai analisar tudo que foi mexido naquela transação de negócio e vai atualizar o cache, ou seja, vai remover as coisas do cache para que a próxima requisição ela vai pegar os dados do banco de dados direto. Ou seja, a expiração é automática. Show. Ficou claro? O Edipo perguntou se esse L2LC tem alguma forma de funcionar com atualizações de fora do Doctrine, tipo um update com debug. Não. Essa é uma questão muito importante a ser considerada. Qualquer manipulação de dados que você faz sem ser via os teus objetos é considerada como um problema. Ou seja, é um lance que você tem que marcar essa query para ser invalidada automaticamente. Existem processos que você faz isso, eu não quis entrar muito em detalhe, mas no manual ele fala um pouquinho sobre isso, da invalidação manual. Uma pergunta aqui, qual a relação do uso do Doctrine com o uso de memória? Às vezes uma query simples retorna um objeto muito pesado, ocupando muita memória. Bom, isso depende muito do teu mapeamento. Acho que essa que é a questão importante. O processo de hydration, como eu falei anteriormente, ele é um processo complexo. Se você tem muitas entidades interrelacionadas e você marca todas elas para ser buscadas de forma tradução, de fazer o eager load, ou seja, você faz numa query, você busca todas as entidades de uma vez só, o resultado que você tem para fazer o hydration,
muito grande. E fazer a organização de todos esses resultados, possivelmente você vai carregar muita coisa do banco de dados para a memória do PHP, e depois, para converter esse negócio em objetos, vai carregar um pouco mais de memória. Ou seja, pensa bem na otimização da tua query e no processo de como que o teu mapeamento vai ser refletido no processo de buscas. E tem também esse lance de um problema comum, que possivelmente vocês já ouviram, que é N+1. Ou seja, digamos que você fez o carregamento de uma lista de objetos e você faz um loop nessa lista para cada item, você faz novas queries. Depois você pode fazer novas queries dentro desse negócio. Isso é um problema comum para ORMs e vai carregar objetos para caramba e não vai ser tão otimizado quanto se você fizesse, por exemplo, um join na hora de buscar as listas, efetivamente. Né? Show demais. Só finalizar aqui, em termos de segurança, a integração, que stack e framework que você considera o melhor para começar com Doctrine? Aí você pega numa parada complicada para mim. Eu não vou falar o que é melhor, porque melhor é subjetivo. Sim. Mas eu posso falar o que é mais... tem menos resistência. O Doctrine tem uma integração muito boa com Symfony. E acho que desde o Symfony 2, a parada meio que abraçou o Doctrine 100%. Então, esse é o framework que tem menos resistência no uso de do ORM. Eu gosto muito de trabalhar com microframeworks. Eu sou meio pirado com essa questão de otimização. E daí o que eu acabo fazendo é configurando tudo na mão, com os objetos. E funciona 100%. Show. Kobuchi, muito obrigado. Valeu de coração. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E foi uma parada sensacional, como sempre. E Doctrine é uma parada que muita gente ainda não conhece porque tá preso no mundinho ali do negócio ali. Né? Mas aí todo mundo pode conhecer agora, vai ter aí em breve, aí daqui a um tempinho aí, vai ter Doctrine 3 em breve. Pode ter sido aqui em breve, né? Em breve. Em breve vai. Daqui a uns 3 anos, talvez. Isso, tá tranquilo. Tá tranquilo demais. Obrigado, Valeu, pessoal. Abraço. Beijão.